Está no ar mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Obrigada pela sua companhia. Você que está conosco, ligado pelo nosso canal do YouTube, na plataforma Rumble. E para você que nos acompanha pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel, muito boa noite. Vamos juntos por aqui com o nosso time de comentaristas reunidos. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Silvio Navarro de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Hoje é dia 31 de março de 2023. Confira os destaques desta sexta-feira. Alexandre de Moraes arquiva pedido de investigação contra Lula. Haddad exclui governo Dilma Rousseff da história econômica do Brasil. CPI mista do crime organizado já tem apoio suficiente no Senado, mas ainda busca assinaturas na Câmara dos Deputados. Esses assuntos e muito mais, agora em Oeste Sem Filtro. E a edição 158 da Revista Oeste traz na capa um artigo de José Roberto Guzzo com o título Ele Voltou. Augusto Nunes, seja muito bem-vindo. Falando em Ele Voltou, seja bem-vindo novamente ao Oeste Sem Filtro. Te pedi para ler um trechinho de mais um brilhante artigo de J.R. Guzzo. Boa noite, Paulo. É um prazer estar de volta aqui. Minha querida parceira Ana, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. Vou ler aqui um trecho do brilhante, sempre, texto do José Roberto Guzzo. O futuro de Bolsonaro não depende dele e nem da vontade dos quase 60 milhões de eleitores que acabam de votar nele. Depende do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores de Brasília. São eles que conduzem o projeto mais ambicioso e mais agressivo que está em andamento na política brasileira de hoje. A cassação dos direitos políticos do ex-presidente, de preferência com a sua prisão, de forma que ele não possa mais ser candidato em eleição nenhuma. Está aí a maior admissão pública de que Bolsonaro pode realmente acabar sendo a nova liderança que a direita e seu eleitorado nunca tiveram. A direita pode até não saber ainda se vai mesmo querer que o ex-presidente seja o seu grande chefe. Mas o STF e a esquerda parecem ter certeza que sim. Se não tivessem, não estariam tão empenhados nas tentativas de destruir a sua carreira política. Quem poderia fazer isso numa democracia normal seria o eleitorado. Já acabou, por sinal, com centenas de carreiras aqui e no resto do mundo. Mas no Brasil não é assim que funciona. Hoje em dia, não se deixa essas coisas na dependência da vontade popular. Quem resolve é o Supremo, pois só ele pode definir o que é democracia, já que deu esse direito a si próprio e a ninguém mais. É, aspas, a lei, fecha aspas, tal como a lei tem de ser entendida no Brasil de hoje. Forças Armadas, esqueça. O ministro Alexandre de Moraes, sozinho, vale mais que as 3 Forças Armadas juntas. E para ler esse artigo exclusivo para assinantes, é só acessar o site revistaoeste.com. E vale lembrar que neste mês a Oeste completa 3 anos. Então eu quero te dar 3 motivos para você assinar a revista. Primeiro, a gente não aceita dinheiro de governo nem de partido político. Isso garante a isenção e a liberdade dos nossos jornalistas. Segundo, nós tratamos de assuntos que você só vai encontrar aqui na Revista Oeste. Não há tema proibido para a gente. Terceiro, ao assinar a revista, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site, com conteúdo 24 horas. Então deixa a pergunta, de que adianta reclamar da velha mídia se você não apoia a nova? Vem com a gente. Nesta semana temos artigos de Evaristo de Miranda, Flávio Gordon, Roberto Mota, Edilson Salgueiro, além, claro, dos nossos colunistas fixos, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e muito mais. Para assinar, você já sabe,
entrar no site revistaoeste.com/cine ou então usar esse QR Code que está aqui do ladinho da tela, um passo a passo muito simples para você também se tornar o nosso assinante. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. O general Tomás Paiva, comandante do Exército, ameaçou punir oficiais que comemorassem nesta sexta-feira a data que instaurou o regime militar no Brasil em 1964. A decisão foi tomada depois que o Ministério da Defesa anunciou que se manteria em silêncio. O governo não comentou o assunto. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, manifestou-se no Twitter em nome do partido, abre aspas. Em sinal de novos tempos, Exército avisa que vai punir quem comemorar golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é o primeiro passo para que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o clube militar, onde estão os da reserva, fazendo almoço pró-golpe. No Rio de Janeiro, o clube militar realizou um almoço em comemoração à data. O evento foi restrito a sócios e convidados. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos com você hoje, nossa rodada de comentários. Gleisi Hoffmann colocando aí fogo no parquinho, né? Pois é, Paula, boa noite. Boa noite, querido Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Antes de comentar, Paula, eu gostaria de ler uma nota do nosso querido Guilherme Fiuza que está cuidando de outros projetos também com a Revista Oeste, mas por causa da volta do presidente Bolsonaro ao Brasil ontem, alguns vídeos antigos do Guilherme Fiuza, editados e usados de maneira irresponsável, estão sendo divulgados na internet, como se fossem vídeos novos. Então, eu vou ler a nota aqui que o Fiuza me mandou e pediu para que eu também divulgasse e vou divulgar nas minhas redes sociais. Nota ao público, abro aspas para Guilherme Fiuza. Está circulando um comentário antigo meu em vídeo, como se fosse sobre a volta de Bolsonaro ao Brasil. Não fiz nenhum comentário sobre esse fato, nem tenho nada a dizer sobre ele. Não estou atuando como comentarista ou articulista desde o início de janeiro de 2023. Qualquer declaração atribuída a mim nesse período, em qualquer mídia ou rede social, é falsa. Fecho aspas, Guilherme Fiuza. Tá aí, portanto, o recado do nosso querido Guilherme Fiuza, que segue aqui com a gente, né, de qualquer maneira, no coração da nossa audiência. Ele que, infelizmente, foi colocado aí nesse processo, uma perseguição política, acho que nós podemos entender sobre isso, né? Tantos outros jornalistas, Paulo Figueiredo, o nosso querido Constantino aqui também, e o Guilherme Fiuza está cuidando de outros projetos. Fica aí, então, publicada a nota do nosso querido parceiro. Bom, sobre a nota da Gleisi e toda essa retórica sobre o 31 de março, comemora e não comemora, eu acho que a gente pode tomar por parâmetro a primeira emenda da Constituição Americana, que de alguma forma nós temos no Brasil, que é em relação à liberdade de expressão. Sobre essa data, fala quem quer, não fala quem não quer. Sabemos muito bem que é um assunto controverso, um lado pensa uma coisa, o outro lado pensa outro. Há revisionismos históricos e uma falta também de aprofundamento nessa época da história do Brasil. Então, eu sou a favor de que cada um fala o que achar melhor em relação ao período. É liberdade de expressão. Se por acaso acontecer alguma calúnia, injúria, difamação ou alguma ofensa a instituições ou pessoas, cidadãos comuns ou militares, que as ações sejam tomadas na esfera da justiça e de acordo com o nosso Código Penal atual. Augusto Nunes, e aí, o que achou do silêncio do Ministério da Defesa? Olha, eu vou repetir uma frase aí que eu costumo evocar sempre que esse tema reaparece. No Brasil, o passado não passa. Na cabeça da Gleisi, ela está combatendo ainda, ela está lendo o Manifesto Comunista, né?
está estudando o Capital ela não consegue ler. Está em outros séculos, aí não consegue sair de 64. Neste momento, 64 está, o que houve em 64 está prestes a completar 60 anos. É um assunto que já pertence à história, aos estudos históricos. Era um Brasil diferente, dois lados em conflito correram para ver quem assumia o poder, eram antagônicos, e o lado vencedor assumiu o poder, ponto. E aí o Brasil deve estudar o país daquela época, como é que isso se deu, como é que era o exército, como ficou o exército, etc, etc. É material de estudo. É certo que um país que não conhece o seu passado, ele não tem maiores dificuldades para construir o futuro. Mas conhecer o passado não significa ficar agarrado a ele. Significa apenas conhecê-lo, ver o que aconteceu de certo, de errado e tocar o barco. Nós estamos em outro país, repito, que exige atenção para os problemas presentes. Porque a Gleisi quer falar, quer discutir 64 para contestar o que aconteceu. Porque ela não tem nada a dizer de bom do governo atual, que é o do Lula. E agora o assunto é economia. Durante a apresentação da nova regra fiscal, o ministro Fernando Haddad pulou o governo Dilma Rousseff. Entre 2011 e 2016, as despesas foram maiores que as receitas, o que agravou a crise econômica. Haddad disse apenas que a última década não foi boa para a economia. O que eu noto ali é um desejo de, a partir dessas aprovações, desses duas importantes medidas, né? Nova regra fiscal e reforma tributária, que o Brasil passe a viver um tempo melhor do que a última década. Os últimos 10 anos foi muito difícil para esse país. Haddad também omitiu dados relevantes sobre o último ano do governo de Jair Bolsonaro. Com a economia sob o comando de Paulo Guedes, os números melhoraram apesar da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em 2022, a curva da economia foi positiva pela primeira vez desde 2014. A receita atingiu 18,9% do PIB e ultrapassou a despesa, que ficou em 18,3%. Quero dar as boas-vindas, muito boa noite, Silvio Navarro. E aí, Silvio Navarro, pegou mal essa história, hein? Omitir dois momentos aí, principalmente o desastre econômico do governo Lula, nos slides de Fernando Haddad, foi ruim, né? Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, meu irmão Augusto Nunes, para a craque Ana Paula Henke. Eu queria deixar um abraço hoje para o Guilherme Fiuza, um abraço especial para ele. Boa noite para a nossa audiência. Paula, cada vez que eu ouço o Fernando Haddad falar, eu tenho mais certeza de que ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo naquela cadeira. E ele se embaralha, é o arcabouço fiscal, ele omite o período, talvez o pior período na nossa economia, desde o Fernando Collor de Mello, que foi a gestão Dilma Rousseff, né, o país em recessão, desemprego batendo recordes em cima de recordes, fuga de investidores, e é claro, o período da pedalada fiscal, que levou a presidente a sofrer o segundo impeachment desde a redemocratização do Brasil. E aí ele coloca a reforma tributária no meio, ele vai misturando as coisas e vai seguindo numa linha em que chega no final, ninguém entendeu, ele dá boa noite e fica por isso mesmo. Apresentou um projeto de arcabouço fiscal, ou calabouço fiscal, como disse ontem Rodrigo Constantino aqui no nosso Oeste Sem Filtro, um PowerPoint mal acabado, que não tem detalhes nenhum, não há nenhum detalhe sobre qual é o rumo, o plano de voo para o governo. Não tem. Eles querem sim gastar. E aí disseram, olha, nós vamos arrecadar mais, sem dizer como, sem detalhar como, ou seja, subentende-se que taxando, colocando mais imposto em cima da população, principalmente em cima daquela população que já está mais sobrecarregada, e aí é claro que a gente vai recair na classe média, pode esperar, gasolina, repasse inclusive na própria inflação, né? Essa é a forma como ele vai arrecadar mais para gastar mais.
sem compromisso de que essa conta fecha lá no final. Porque o único compromisso é, de alguma forma, entregar a picanha. Vamos ver se a picanha virá. Mas veja, Paula, eu andei apanhando ali um ou outro dado hoje no noticiário do dia, tá? Porque a gente vai fazer um grande levantamento na próxima semana, quando este governo completa 100 dias. Ou, como bem me lembrou ontem um telespectador durante o nosso Estúdio Oeste, este governo não completa 100 dias porque não governou um dia sequer. Só bravata, palanque e novos rótulos, né? Vem aí o Bolsa Família 2, o Minha Casa Minha Vida não sei o quê. Ninguém diz quanto vai entregar, quando vai entregar e de onde vai sair esse dinheiro. Mas olha, Paula, só para fechar no dia de hoje, tá? Tivemos aí as contas públicas no pior desempenho em 26 anos, né? O nosso déficit atingindo 41 bilhões. Eu fiz aqui até uma colinha do noticiário que está disponível no site da revistaoeste.com. Descobri que o governo enviou um PL, vai mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional para mexer na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, porque precisa incluir um reajuste de 9% para todos os funcionários públicos. Vai aumentar salários. Sabe o que isso significa? Mais de 11 bilhões de reais. É um governo que gasta, um governo que quer aumentar salário de funcionalismo público, aumentar o tamanho da máquina, não para de nomear cargos, né? Temos 115 mil cargos de diretoria e assessoramento, 600 cargos em conselho de administração e diretorias. Veja, é um governo que quer gastar, Paula, é só disso que se trata. E o Fernando Haddad precisa de um tradutor ou tecla SAP, alguma coisa, porque eu não conheço nenhum economista que esteja entendendo o que ele está falando. E aí, Ana, ontem na apresentação, Fernando Haddad se limitou a dizer que a última década não foi boa para o Brasil e vale a gente resgatar aspas da Simone Tebet, ministra do Planejamento, que falou que o foco não é reduzir despesa, né? Não é controlar gasto público. Eu anotei literalmente o que ela disse, tá? Ela disse, abro aspas, nós não estamos preocupados com o gasto público. Fecha aspas. Simone Tebet, que disse na campanha presidencial que jamais aceitaria um cargo, um ministério, qualquer coisa, num possível governo Lula. A gente não vai esquecer disso não, viu, dona Simone? Também não vamos esquecer que a senhora não falou absolutamente nada na CPI da Covid, quando mulheres foram ali brutalmente desrespeitadas por homens. Mas vamos lá. Eu acho que, não sei se dá tempo da nossa produção colocar na tela uma capa histórica que nós produzimos aqui na Revista Oeste da herança bendita do governo Bolsonaro. Aquela edição é uma edição histórica porque está tudo ali, em números, ações e não promessas. O que o Lula fez na campanha, agora como presidente, e o que o Haddad segue, né, segue a mesma linha, é promessa. Agora, promessa não é projeto. Nós falamos isso aqui ontem. Você prometer picanha, você prometer aumento disso, aumento daquilo, e agora ele promete uma arrecadação. Não, mas nós não vamos diminuir o gasto público, né? Eles vão aumentar os impostos, sim, aos poucos, mas eles vão aumentar. Não tem como 70%, Paula, do teto de gastos, não tem como atingir um número sem mexer na arrecadação, né? Ontem ele disse também, não falaremos de novos impostos, mas vamos revisar o que está atualmente como carga fiscal. Ou seja, nós não vamos falar hoje, 30 de março, 31 de março, sobre aumentar impostos, mas daqui a pouco nós vamos aumentar impostos. Esse calabouço, né, fiscal, como disse o Constantino ontem, ele é focado na arrecadação, né, ficou muito óbvio. O gasto público não foi tocado nesse assunto e o governo só cresce, esse desgoverno só cresce. Já cresceu lá atrás com o anúncio de 37 ministérios, depois veio a PEC do rombo, e nessa cascata financeira, né, ou também fiscal, nós sabemos muito bem quem vai pagar esse pato. É a classe média, é a classe baixa, são exatamente aquelas classes que
vão ficar assistindo o governo crescer, o governo mandar e desmandar, canetadas irresponsáveis, não apenas econômicas, mas também, né, em programas sociais, né? Toda hora que você abre uma rede social de algum dos ministros, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, uma quantidade de nós vamos fazer, mas ninguém fala de onde o dinheiro virá, de onde esses recursos virão para esse monte de nós vamos fazer. Não tem como fugir, Paula. Eles vão aumentar os impostos. E aí, Augusto, esse governo que promete picanha e está entregando abóbora? É muito simples, né? Se o PT aplicasse antes a política econômica que o PT defende está sendo ensaiada, agora a Dilma aplicou, seria um desastre. O mesmo desastre configurado no governo Dilma Rousseff. No governo Lula, vamos lá, primeiro governo Lula, o primeiro e o segundo, no primeiro ele pegou um país que tinha se livrado do seu maior problema, um problema histórico, que era a inflação. Pegou um país finalmente sem a inflação. Com o Sarney, a inflação chegou a 1000%. Uma inflação mais que a Argentina, atual. Atual não, histórica também, que a Argentina, ela segue um programa parecido com o do PT. No mundo, pela primeira vez em séculos, em décadas, não houve nenhuma crise, nenhum país quebrou. No governo Fernando Henrique, 3 países quebraram, pelo menos. Então, o Palocci, o ministro Antônio Palocci, que também não entendia nada de economia, é médico, ele se limitou a fazer o que fazia o ministro Pedro Malan no governo Fernando Henrique. E por isso a coisa andou. No começo aí começaram as bobagens, e também começou a culpar juros, queria baixar juros, começou a dar dinheiro do BNDES para todo mundo e foi o desastre que eu não preciso aqui comentar. Agora, quando um sujeito como o Haddad assume um posto numa área que ignora e se mete a falar palavras difíceis aí para esconder o que ele não sabe, aí ele acaba sendo mais revelador aí do que o mais sincero dos ministros do PT. Por que ele podou uma década? De repente sumiu uma década da história econômica do Brasil. Porque nessa década tivemos governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. O governo Dilma dispensa evocações. Ela quebrou o Brasil. Ia quebrar, mereceu o impeachment, que sempre é provocado também por motivos políticos, que se associam a irregularidades, ilegalidades cometidas à vontade popular e à impaciência justíssima do Congresso, insatisfação e impaciência. É isso. Tem nada de golpe. O que aconteceu com a Dilma foi o que aconteceu com o Fernando Collor. O Temer, do ponto de vista da economia, bastaria ele ter enviado, como enviou, para o Congresso a reforma da Previdência, que foi aprovada no governo Bolsonaro. O Temer mandou outras reformas e fez mudanças no governo para melhor. Então não convém ao Haddad falar do governo Temer. E o não falar do governo Bolsonaro é o maior elogio que o Paulo Guedes podia receber. Ele não falou porque foi bom. Imagine se o Bolsonaro tivesse feito alguma coisa parecida com a Dilma. O Haddad ia ficar esculhambando o Bolsonaro 2 horas. Ele nem fala. A Dilma sumiu da história por ser um show de incompetência. O Temer, porque fez algumas coisas boas. E o Bolsonaro, porque manteve a política econômica num rumo que agora, só no começo do desvio provocado pelo governo Lula, já está mostrando a que veio. O Haddad não teve o que falar sobre 3 meses do governo Lula, do governo Bolsonaro. Ele está falando ainda
de 2005, 2006, quer dizer, está um pouco antigo, né? E não engana ninguém. Quer complementar, Silvio? Eu só queria lembrar de um detalhe. Esse período que ele omite da história, né, o governo Dilma Rousseff, o primeiro governo Dilma Rousseff, aliás, o período todo dela, né? Ele foi prefeito de São Paulo nesse período. Então, se ele é apagar da história, ele também não foi prefeito de São Paulo? Ou o que será que ele quer apagar, né? A gestão desastrosa dele também na maior cidade do país, cuja a grande marca, teve duas grandes marcas a gestão dele. A primeira, as ciclovias. Encheu São Paulo de ciclovias. Elas começam no nada e terminam no lugar nenhum. Ao longo do tempo, elas foram ficando apagadas e hoje a cidade de São Paulo tem nessas ciclovias verdadeiros depósitos de lixo ou então faixas estreitas nas grandes artérias que cruzam a cidade. A segunda, o projeto dele para aumentar a Cracolândia. Foi isso que aconteceu. A Cracolândia, no centro de São Paulo, cresceu e é o que é hoje um grande problema para qualquer administrador da cidade e do estado por culpa do senhor Fernando Haddad. Bem lembrado, Silvio. Agora 18 horas e 11 minutos, a gente segue no assunto de economia, porque a taxa de desemprego subiu para 8,6% de dezembro a fevereiro, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Hoje são 9 milhões e 200 mil desempregados, cenário diferente dos últimos 6 trimestres. Nesse período, houve queda na taxa de desemprego pela recuperação do trabalho no período pós-pandemia. Ana, tá ficando complicada a situação aí do governo para mostrar esses números aí, completando 100 dias de governo. E já quero aproveitar, emendando, pedir para a produção exibir a capa da Herança Bendita. Foi uma capa que nós recuperamos, tá aí então, a capa assinada pelo Arthur Piva, foi de dezembro de 2022. Mesmo antes de assumir, Lula já acusa o atual governo dos piores crimes econômicos dos últimos 500 anos. Mas os números mostram que a realidade é exatamente o contrário. Contra fatos não há argumentos, né? E como diz aqui o escritor americano Ben Shapiro, os fatos não se importam com seus sentimentos. Então, esse desgoverno pode gritar o que quiser, xingar o presidente Bolsonaro, a equipe econômica, Paulo Guedes, e, enfim, toda aquela lista de absurdos que eles gostam de falar, mas os números estão aí. E essa edição da revista Oeste é histórica. Os números estão todos lá, não tem como brigar. Né? Não tem como brigar. O próprio Banco Mundial, né, falaram tanto, a ministra Marina Silva disse lá em Davos sobre os 122 milhões, né, de famintos no Brasil, vem a CNBB e emplaca aí uma campanha da fraternidade alavancando números falsos, mentirosos, de 33 milhões de famintos no Brasil. Aí vem o Banco Mundial, né, uma instituição estrangeira, e fala, não é bem assim, né? A fome diminuiu no Brasil para patamares históricos. É claro que ainda existe muito território para ser consertado, muitas soluções que nós podemos discutir, e aí que está o X da questão. Estamos aí 100 dias num governo que não propõe absolutamente nada, que só fala do governo passado, só fala e prega mentiras do governo passado e não propõe absolutamente nada. Se abrirmos aí as redes sociais ou os vídeos do Lula, ele só fala de Bolsonaro, ele só fala de números falsos do ministro Paulo Guedes, ele só fala de Sérgio Moro, ele só fala de conluio do Sérgio Moro com a Polícia Federal. Não há nenhum projeto de nação. Esse desgoverno foi eleito na mentira. Não há projeto em absoluto. Vou pegar a minha área anterior à de jornalista. Peguem o Ministério do Esporte. Não há projeto nenhum para o esporte. Um ministério que foi extinto, ainda bem, sob a administração do presidente Temer. Agora ele foi ressuscitado para colocar mais um bando de cabide ali para pendurar exatamente
ex-atletas, militantes, ativistas que, assim como o desgoverno, não vão apresentar projeto nenhum para o esporte. Essa é a base genética desse governo. Ponto. Silvio, o Brasil encerra março, então, com 9.200.000 desempregados. Pois é, Paula, se fosse seguir o manual de redação do consórcio da imprensa, a gente poderia dizer que o desemprego desmelhorou agora, para usar o linguajar, né, que eles utilizavam na época do governo Jair Bolsonaro. Quem não se lembra do despiora e de todas as manchetes adversativas que simplesmente sumiram desde que o presidente Lula assumiu o governo. Paula, a Ana disse muito bem, e a gente tem que repisar isso aqui, principalmente porque estamos, repito, às vésperas dos 100 dias de governo, e não teve um dia sequer de governo. Este governo não tem nenhum plano de voo, nem nunca teve. Esse arcabouço fiscal apresentado agora, esse PowerPoint mal acabado que frisamos há pouco, isso só aconteceu nesta semana porque eles precisavam de uma cortina de fumaça para alimentar as manchetes da imprensa, da velha mídia, no dia em que o presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil. Simples assim, como diz o mestre Augusto Nunes. Eles precisavam de uma cortina de fumaça, é só isso. Aquela cartilha não diz absolutamente nada, Paula. Sobre o desemprego, bom lembrar aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro pegou no início do seu governo, tinha 11,9, quase 12 milhões de desempregados. Entregou com 7,9. Agora, o número do trimestre considerado, né, os últimos 3 meses, é 8,6. Mas do que nós estamos falando? 483 mil pessoas deixaram ali o trabalho, a ocupação nos últimos 3 meses. Por que é que isso está acontecendo? Porque a economia segue fraca, a atividade econômica é enfraquecida, temos aí aumento no número de empresas que estão ou demitindo, nós temos noticiado no nosso site diariamente, praticamente, empresas demitindo funcionários e também outras deixando o Brasil. Talvez um dos casos mais emblemáticos seja uma grande empresa que fechou a sua planta, fechou a sua fábrica no Nordeste, entregou até de presente para os funcionários, às funcionárias, no caso, máquinas de costura, para que elas não ficassem na mão, mas teve de fechar as portas. Isso é fruto do quê? De falta de previsibilidade. Um governo que não diz para onde vai, só diz que quer gastar. Uma aventura fiscal irresponsável, Paula. Isso gera insegurança. O mercado, de alguma forma, se precifica, dá um jeito, o mercado sempre se ajeita. Mas o pagador de impostos e o empregador, que também é um pagador de impostos, esse está com o pires na mão. E são só 100 dias. Bom, a gente vai continuar no assunto de economia, mas antes a gente tem um recadinho para você. Fique conosco, que depois do intervalo a gente tem entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Tiziano chegou ao Brasil para revolucionar o seu jeito de cozinhar. Essas panelas são muito práticas, mega resistentes e não são como aquelas pesadonas que você vê por aí, não. Da Itália, direto para a sua cozinha, Tiziano. Ligue agora e peça seu conjunto completo. Parcele em 10 vezes no cartão. O frete é grátis para todo o Brasil. Ligou agora, ganhou a 5ª panela de presente. Corre, ligue agora! Com a linha Tiziano é possível preparar pratos sem uma única gota de óleo. Você cozinha com facilidade porque nada gruda. Elas possuem o mais poderoso revestimento antiaderente do mundo. É uma exclusiva composição com 6 camadas que oferece maior resistência, durabilidade e leveza. Tiziano tem 10 anos de garantia. Só quem realmente confia na qualidade de seus produtos pode oferecer uma garantia assim. Ligue agora e receba a linha Tiziano na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Parcele em 10 vezes com frete grátis. Ligou agora, ganhou a 5ª panela de presente. Corre, ligue agora! Se você for um dos 50 primeiros a ligar agora, ainda ganha mais uma prática espátula de silicone. As exclusivas panelas Tiziano você só encontra pela Shop Chef. Ligue agora e garanta as suas. E o governo fechou fevereiro com o pior resultado dos últimos 26 anos nas contas públicas. O déficit foi de 41 bilhões de reais. Esse número resulta da soma dos 20 bilhões do déficit do Tesouro Nacional
com 21 bilhões da Previdência Social. Entre os motivos do mau resultado está a baixa arrecadação dos tributos. E para conversar sobre esses assuntos e outros de economia, é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Nós vamos conversar com Fernando Urich, Head de Educação na Liberta Investimentos. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Você está me ouvindo bem? Boa noite a todos os telespectadores. Sim, ouvindo perfeitamente. Fernando, eu começo perguntando o seguinte, a gente até estava comentando aqui no programa mais cedo, né? Ao apresentar aí o plano econômico, o ministro Fernando Haddad, ele só considerou dados das contas públicas até o ano de 2010. Ou seja, a variável aí do desastre econômico da gestão de Dilma Rousseff não apareceu nos slides apresentados pelo ministro. Minha pergunta é a seguinte, em que medida isso pode distorcer ou influenciar nessas metas que foram fixadas aí dessa nova regra fiscal apresentada por Fernando Haddad? Bom, distorce a mostrar uma foto que a gente não tem nenhuma certeza se vai se repetir. A década do primeiro e segundo mandato do presidente Lula foi marcada por uma grande expansão da economia chinesa, da economia mundial, um boom de commodities que acabou ajudando e muito a nossa economia. Então aquele cenário naquela década, no slide mostrado pelo Fernando Haddad, mostra uma economia crescendo, a arrecadação crescendo e, portanto, um resultado primário bastante positivo. Mas contar com isso daqui para frente é muito temerário, porque não podemos assegurar que esse crescimento novamente vai acontecer. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. A Ana travou, então vou jogar a pergunta para o Silvio Navarro. Boa noite, Fernando, tudo bem? Prazer conversar com você. Fernando, olha só, falávamos aqui ao longo do programa e só na primeira meia hora do programa já surgiram números de desemprego desfavoráveis nesse começo de governo. Temos aí as contas públicas que a Paula bem citou. Se a gente for olhar, a fuga de empresas do Brasil já é um fato. E há sinais de que todo aquele legado deixado pela equipe do Paulo Guedes, que, enfim, nossa economia demonstrou uma enorme resiliência, né? Pandemia, uma guerra ainda em curso no leste europeu e o Brasil firme, né, durante todo esse período, na contramão do resto do mundo. Mas a impressão que dá é que as engrenagens começam a ranger antes do que era previsto, antes do esperado. E aí, é claro, que é a reação do empresariado, do mercado e, sobretudo, do investidor. Dá para fazer uma previsão, e é claro que com toda a cautela e com todos os cuidados, de que esse primeiro semestre pode ser muito pior do que se imaginava no nosso cenário econômico? Sim, é possível porque, primeiro, no lado doméstico, aqui dentro do Brasil, o que beira essa incerteza, a sinalização do governo acaba sendo muito ruim, essa divulgação do arcabouço, como vocês bem colocaram, a mensagem é aumento de imposto, e isso para o empresariado, para quem emprega, para quem busca investir, expandir capacidade produtiva no país, é muito negativo. Então, nesse ambiente de insegurança e de imprevisibilidade que ainda impera desde o fim das eleições, como alguém vai tomar decisões de longo prazo que poderiam ajudar a economia? Então, sim, o empregador está com o freio de mão puxado. E, do outro lado, ainda temos uma taxa de juros que, claro, que é bem elevada, que ajuda a onerar o custo financeiro das empresas e um cenário global que ainda é incerto. Infelizmente, a gente não está tomando as medidas no Brasil, em termos de política econômica, para trazer mais tranquilidade e um cenário que seria mais próspero para o investimento produtivo, criação de emprego, criação de renda. Essa é a nossa realidade agora. Nós estamos conversando com o economista Fernando Urich. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Fernando. Um prazer ter você aqui com a gente. Hoje, são tantas perguntas diante desse desgoverno e dessa instabilidade que eu vou começar com essa expressão aí que você disse, para quem emprega.
né, uma expressão tão demonizada pela esquerda, não apenas no Brasil, mas no mundo, que propaga a falácia de que quem gera riqueza é o Estado. E nós sabemos muito bem que não é assim. Diante desse cenário agora, né, que é possível que o aumento de impostos ele aconteça de maneira drástica, como imaginamos que será feito com esse Ministério da Economia. Como você vê isso na cadeia de exatamente quem gera emprego, quando nós estamos falando de investimento estrangeiro dentro do Brasil? Você acha que esse arcabouço que foi divulgado ontem já começa a afetar, já afeta, você que lida também com o mercado estrangeiro, bolsa no Brasil e aqui nos Estados Unidos, você acha que já começa a afetar essa possível vinda de investidores no Brasil, ou ainda vai demorar um pouquinho? Na verdade, a divulgação do arcabouço é a confirmação do que vinha sendo sinalizado nas últimas semanas, ou pelo menos desde que tivemos o fim das eleições e a montagem desse novo governo. Porque toda a mensagem, desde Lula, Haddad e seus ministros, aliados, foi de que gasto é vida, gasto é investimento, não vamos reduzir o tamanho do Estado. Então essa sinalização vinha sendo passada por toda a equipe deste governo. E com a divulgação do arcabouço fiscal, isso ficou claro, e agora, e aí que está o perigo, isso vem como uma nova regra fiscal, onde teremos uma garantia de crescimento real das despesas. Então não é nem um ajuste fiscal, não é uma reforma administrativa, é uma garantia de que as despesas do governo vão crescer. Não surpreendeu o mercado, quem está operando, até ontem a bolsa chegou a subir, o dólar caiu mais, os juros até se acomodaram, não trouxe surpresa, porque confirmou o que já era esperado. Isso não significa que foi bom, e sim que o que se esperava era algo ruim, como foi efetivamente divulgado no dia de ontem. E claro que está afetando a confiança, quem deseja investir mais longo prazo, e o investidor estrangeiro, e a métrica que a gente acompanha, que é o investimento estrangeiro direto, é aquele dinheiro que vem para o país para comprar empresas, para investir em ampliação da capacidade produtiva, para contratar mais funcionários. Esse é um capital que precisa de previsibilidade, precisa de segurança que as regras não vão mudar e que haverá um ambiente, pelo menos no campo dos impostos, de também previsibilidade, que agora não temos. E essa mensagem de ontem coloca justamente essa dúvida na cabeça de quem está empregando e fazendo planos de negócios. Ou será que os impostos vão aumentar? Pelo que está dito ontem, está sinalizado, essa é uma probabilidade elevadíssima de maior carga tributária no futuro. Isso é muito ruim para qualquer um que está buscando investir e empregar no Brasil. Pergunta agora de Augusto Nunes. Fernando, boa noite, é um prazer falar com você. Não é brincadeira, não, é pergunta de leigo interessado. Essa palavra arcabouço já era usada entre economistas ou é a única criação do governo Lula? É uma boa pergunta. Eu acho que já era usada um arcabouço, ou um regime, ou uma âncora, tudo isso foi dito, seria um novo regime fiscal, uma âncora fiscal. Eu confesso que eu não sei dizer, mas o mais importante é dentro desse arcabouço o que foi definido como regra. E mais ainda, dentro das regras, o que eu tenho dito é o ponto de partida é que é muito prejudicial para a nossa economia, porque a premissa é não podemos reduzir o Estado, o gasto não vai reduzir. E agora a regra que foi proposta é de aumento real como um objetivo de política econômica. Aí está o grande problema. Fernando, eu queria aproveitar a tua companhia aqui no programa, porque nós noticiamos aqui que o governo fechou fevereiro com o pior resultado dos últimos 26 anos, né? O déficit foi de 41 bilhões de reais. A gente colocou aqui entre os motivos aí para explicar esse péssimo resultado foi a baixa arrecadação de tributos. Você poderia explicar um pouquinho melhor o que ajuda aí a justificar esse resultado? Bom, em parte a própria desaceleração da economia que vem sendo sentida em alguns setores acaba prejudicando na arrecadação tributária. Os gastos que foram elevados agora nesses últimos 2 meses também contribuem para aumentar o resultado deficitário,
Mas ainda é muito cedo para fazer um diagnóstico logo nesse início de governo. Mas, para mim, para onde apontam essas medidas, a direção é de um déficit maior, ou de um resultado primário possivelmente mais negativo, sendo que esse é o objetivo, de manter as despesas elevadas. Então, essa conta vai ser difícil de fechar, né? Perfeito. E eu até estava acompanhando no seu canal, você chegou a gravar um vídeo para explicar um pouquinho melhor o tal do arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal Perfeito. do governo. Você já colocou alguns pontos aqui, mas se você puder, brevemente, você colocou de uma maneira muito didática pontos positivos e negativos dessa nova regra fiscal. Se você puder compartilhar com a gente, agradeço. Claro. Bom, de ponto positivo é que eles buscam limitar esse crescimento da receita em 70% do crescimento real da receita tributária. Então, limitar o crescimento da despesa, perdão. É positivo, poderia ser menor, mas é de forma a impedir que a despesa cresça mais rápido que a receita. Também fizeram com base na receita realizada e não uma projetada, que poderia abrir espaço para projeções exageradas e que permitiriam um aumento maior da despesa do governo. Porém, eu diria que os pontos positivos acabam por aí, porque aí nós temos como regra essa proposta de crescimento real da despesa. E isso é diferente do teto de gastos, onde a meta era uma estabilidade. Então, era teto de gastos em 0% de crescimento real. Agora é o contrário, é uma meta de crescimento real de despesa. E além outra questão importante, ponto positivo, uma meta de superávit ou de resultado primário. Porém, aí não está claro como será esse resultado primário. Pelo secretário que respondeu às perguntas na coletiva de ontem, deu-se a entender que a cada novo ciclo de governo, o governo entrante definiria quais seriam esses objetivos de resultado primário. Então, isso pode ser alterado ao longo do caminho. E a parte que é mais negativa também é que não há muita punição. Se o resultado primário não for atingido, a penalidade, pelo menos a única que foi dita ontem, é que aquele crescimento de despesa em 70% seria reduzido para 50% da receita primária. Então, é uma punição muito branda para algo que realmente pode complicar a trajetória das contas públicas, elevar o endividamento do Brasil, a dívida pública, e acabar elevando ainda mais a nossa taxa de juros e com reflexos também na inflação. Perfeito, nós conversamos ao vivo com o economista Fernando Urich, ele que é head de educação na Liberta Investimentos. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro, até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima. Agora, 18h33, a gente segue com um giro de notícias e informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. Alexandre de Moraes, ministro do STF, avisou hoje que vai sugerir ao Congresso que as grandes empresas de tecnologia sejam obrigadas a aplicar punições financeiras a conteúdos que o STF considere inconvenientes. Até o momento, nenhuma norma da legislação brasileira trata do assunto. Nós criamos um grupo de trabalho com todos os representantes das Big Techs para que nós possamos levar ao Congresso Nacional propostas, primeiro, de uma melhor autorregulação e, segundo, standards para que realmente haja uma regulação externa. E, dentro dessa ideia, as primeiras propostas são o que for impulsionado, o que for monetizado, o que a Big Tech ganhar em cima, ela é responsável. Moraes disse ainda que a discussão sobre regulamentar as redes está deturpada. O mundo não está falando em regular, cercear ou diminuir a liberdade de expressão. O mundo inteiro, e a União Europeia acabou de regulamentar, a Alemanha acabou de regulamentar, a Austrália regulamentou já há algum tempo, o mundo está falando em regulamentar a ausência de uma liberdade de agressão, que passou a ser comum por milícias digitais no mundo todo.
Ana, essa é uma discussão mundial, a gente já comentou bastante aqui no programa Oeste Sem Filtro, né? A proposta do ministro Alexandre de Moraes muda, né, essa visão de que as plataformas seriam apenas intermediárias de conteúdo e passam a ser responsáveis, então. Olha, a gente tem até que tomar cuidado, né? Diante de um cenário de tamanha insegurança jurídica, a gente tem que tomar cuidado. Agora, quando o ministro fala o mundo inteiro, a sensação é que nós voltamos ali na pandemia, né, numa discussão, numa pandemia histórica, a própria comunidade científica, médica, batendo cabeça, ninguém tinha respostas em relação a vacinas, tratamentos, lockdowns, e tinha gente que ia para as redes sociais e dizia: o mundo inteiro acha que o lockdown é correto. O mundo inteiro diz que as vacinas são seguras. O mundo inteiro diz que as vacinas protegem contra a transmissão e contágio. E não foi bem assim. Então, essa história de um mundo inteiro... Ora, eu sempre que eu posso, eu assisto os discursos, não apenas do ministro Alexandre de Moraes, mas de outros ministros. Tenho blocos e blocos aqui dos ministros de datas e processos. O ministro Alexandre de Moraes, ele fala muito sobre os Estados Unidos, sobre a Suprema Corte Americana, sobre Alexander Hamilton, sobre os pais fundadores da América que estabeleceram essa nação em pilares que defendem a liberdade quase absoluta de expressão. Então, quando ele fala o mundo inteiro, ele cita a Austrália, a Alemanha e governos que hoje estão dentro de um contexto do globalismo. Por que ele não citou os Estados Unidos? Os Estados Unidos, por mais que tentem colocar aí cadeados e censurar a liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição americana continua muito sólida, não bate com o povo americano. Então, por que dizer o mundo inteiro? Isso não é verdade, né? Eu vou mais uma vez, né, falar com o senhor ministro Alexandre de Moraes, trazendo o senhor ministro Alexandre de Moraes de 2018. Eu vou ser repetitiva, eu vou ler essa ADI 4451 eternamente, porque aqui temos que deixar os parabéns ao ministro Alexandre de Moraes por brilhante atuação em relatório dessa ADI 4451, que determinava e falava e determinava os caminhos exatamente da liberdade de expressão no Brasil, em 2018, ou seja, pouquíssimo tempo atrás. Aqui dentro da conjuntura toda da decisão da ADI, ele fala que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Finaliza, é grande essa decisão, vale a pena vocês procurarem na internet. E finaliza dizendo: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Peço perdão aos meus colegas por ter me estendido aqui um pouquinho no meu comentário, mas esse é um tema muito precioso para as gerações futuras, para os nossos filhos. O próprio Reagan falava, né, a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta. A gente não passa na corrente sanguínea para os filhos, a gente precisa protegê-la e passar para eles para que eles façam o mesmo. Esse debate fantasiado de tolerância, já existem as leis, o Código Penal no Brasil para injúria, calúnia, difamação, ameaça. Estender qualquer coisa além disso é censura, sim. E aí, Augusto, o Alexandre de Moraes fala aí na declaração em autorregulação e regulação externa das empresas de tecnologia.
Olha, eu de vez em quando eu tenho inveja das pessoas que não têm dúvidas, né? Como é bom não ter dúvida nenhuma sobre nenhum tipo de assunto. Já há alguns anos, desde que começou a nascer a internet, desde os trabalhos de parto, o que se discute é se o YouTube, por exemplo, é um meio de comunicação ou ele transmite, repassa informações, o mundo inteiro, aí sim, discute isso e ninguém tem certeza. Aparece um ministro brasileiro sem dúvidas. A internet está dizendo isso, tá? A internet tem de se responsabilizar pelo que paga ou destaca. Mas por quê? Por que não trabalhar assim com manchetes dos jornais, por exemplo? Vamos fazer transferir esse exemplo para os jornais. O que ele está dizendo é o seguinte: os jornais têm de se responsabilizar, digamos que seja então um meio de comunicação, o YouTube. Tem de se responsabilizar pelo que paga, da mesma forma que um jornal deve se responsabilizar pela manchete, pelos títulos, por tudo que publica. E aí teremos o seguinte: o mundo já encontrou a solução há muito tempo, basta jogar, o mundo democrático, basta aplicá-la à internet. O direito à liberdade de expressão, que implica a liberdade de informação dos leitores, é amplo, geral e irrestrito. Não se mexe nisso. Onde é que existem as fronteiras, tá, que demarcam ali a linha divisória, além da qual pode ter problemas o autor da informação, seja um jornal, o jornalista, não importa, ou um blogueiro agora, se ele cometer algum crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Ponto. Ponto. Como é que alguém, e o ministro Alexandre de Moraes se julga capaz disso, vai decidir, vai ter uma lista se isso é verdade, isso é mentira? Como? Como é que vai estabelecer? Com tantas dúvidas que surgem, por exemplo, o noticiário sobre uma guerra, ele pode ser resumido da seguinte maneira: é o título de um livro de um grande jornalista que ele conta a história de todas as guerras, desde a primeira, noticiada pela imprensa. Quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Então não se sabe. Você lê um jornal da Ucrânia, tem um número de mortos soviéticos, russos. Se você lê um jornal da Rússia, a Rússia não tem nenhum soldado morto. Como é que faz com isso aí? Isso se chama censura. É a verdade oficial, mas aí eu pergunto, eles vão examinar as manchetes antes? E punir como? É multa. De novo, é multa. Como é que se vai saber o que está acontecendo? Se você tem, nos jornais, você tem a divergência, você tem o convívio dos contrários, que é um pressuposto da democracia. Ele é feito por opiniões divergentes. Como é que sabe? Como? A verdade em tudo vai valer? Qualquer destaque. Os leitores e ouvintes e espectadores são incapazes de selecionar por conta própria o que é isso, que é aquilo. É um ministro do Supremo ou um funcionário do YouTube que vai decidir isso aí. Mas como é que pode? É um negócio muito complexo. É muito complexo. Vai discutir agora a inteligência artificial. É boa ou é ruim? Está começando. Não se sabe o tempo que um garoto fica diante de um computador. É muito? É pouco? Por isso que eu digo, eu tenho inveja às vezes de quem não tem dúvidas. Mas eu tenho uma desconfiança profunda e até uma certa pena de quem só tem certezas. Silvio, também quero te ouvir sobre esse assunto, mas antes vamos emendar aqui uma outra notícia, já que também trata do STF. Alexandre de Moraes também arquivou 2 pedidos de investigação contra Lula.
O senador Rogério Marinho e o deputado Nicolas Ferreira queriam que Lula fosse investigado por afirmar que o plano para matar Sérgio Moro era uma armação do senador. Na decisão, tomada sem o parecer da Procuradoria-Geral da República, Moraes determinou o arquivamento imediato das ações por falta de indícios de crime. Bom, Paulo, vamos lá. Sobre esse tema que você encerrou a pergunta, nenhuma surpresa, né? A mim não causa nenhuma surpresa. E chama a atenção mais uma vez que a Procuradoria-Geral da República tem sido dispensada do seu ofício, dispensada da sua função prerrogativa prevista, né, em lei há muito tempo. Mas aí eu acho que eu prefiro encerrar por aqui. Sobre o assunto anterior, também ali tateando com muito cuidado para tratar de todos esses assuntos, como bem disse a Ana, num comentário, aliás, irretocável. Augusto Nunes também acho que esgotou o tema. Paula, 2 pontos muito rápidos. Primeiro, ele disse que vai enviar ao Congresso Nacional, sugerir ao Congresso Nacional. Bom, lá no Congresso Nacional tem uma grande bancada de deputados que foram censurados, tiveram as redes sociais censuradas pelo ministro Alexandre de Moraes no ano passado. Esses deputados são importantes nos seus partidos. Alguns, pode ser, que tenham ali a mesma posição das bancadas. A posição do ministro Alexandre de Moraes sobre como tutelar, regular, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer termo neste momento. As redes sociais, será que ela vai encontrar maioria no Congresso Nacional neste momento, cujas bancadas atuais desta legislatura que começou em janeiro, não empossada no dia 1º de fevereiro, não corresponde à visão, por exemplo, do governo, do executivo, e talvez não corresponda à visão do Supremo Tribunal Federal, porque são parecidas. Bom, aí já temos um impasse, mas resta saber se o legislativo ainda legisla no Brasil, ou se vai voltar a legislar, o que seria uma grata novidade. Por fim, Paula, eu fico imaginando, porque isso tudo se trata de empresas, big techs, de bilionários mundo afora. Temos aí uma importante rede social que é chinesa. Imagina discutir liberdade com o chinês, já começa por aí. As outras estão baseadas nos Estados Unidos, as grandes, as principais. Fico imaginando ali chegar uma correspondência para, por exemplo, Mr. Elon Musk do Twitter, e ele vai lá olhar e diz assim, olha, estou sendo chamado para discutir a regulação do Twitter no Brasil. E aí ele pergunta para a secretária dele, mas diz aqui que eu tenho que conversar com o senhor Alexandre de Moraes, e que talvez ele não saiba quem é. Ele pergunta para ela quem é o senhor Alexandre de Moraes. Ela pega o New York Times, uma manchete do ano passado, e mostra para ele, e está lá escrito, um único homem decide o que pode ou não ser publicado nas redes sociais do Brasil. No New York Times eu acho que ele conhece. E aí, Augusto, alguma surpresa ou nenhuma surpresa aí, ministro Alexandre de Moraes? Eu afirmo aqui, afirmarei nas redes sociais que o Lula cometeu sim, não é que não há indício de crime. Há evidências, provas de crime no que fez o Lula. Ele acusou o Sérgio Moro de ter feito uma armação porque ele dorme e acorda pensando em reticências, o Moro. Se isso não é um ato criminoso, eu não sei o que é. Então, veja só o ministro Alexandre de Moraes como há divergências perfeitamente legítimas. Ele acha que não cometeu crime, o Lula. Eu afirmo que cometeu. Agora, eu estou errado do ponto de vista do Alexandre de Moraes. E aí aplica uma multa, me prendem, como é que é? Eu não posso mais falar? Quem tem razão? É só a gente pensar no bom senso, não tem regulação, né? Regulação, regulamentação é o modo de você driblar a Constituição que já regulamentou esse assunto.
Agora 18 horas 49 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, também pela plataforma Rumble. Mais de 52 mil pessoas nos acompanham aí, somando as duas audiências. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aí com mais notícias. E nesta semana, a agência de checagem aos fatos enviou um e-mail para a redação da Revista Oeste, informando que trechos de vídeos da revista foram incluídos num, abre aspas, especial investigativo que reuniu conteúdos desinformativos ou golpistas virais, fecha aspas. Augusto Nunes escreveu um artigo para essa edição de Oeste, em que mostra que todo detetive de agência de checagem quer ser, quando crescer, mais um jornalista investigativo que nada apura. E vou pedir para o Silvio Navarro para ler um trechinho para a gente. Muito bem, Paula. Eu até gostaria de ler o artigo inteiro, mas você, nossa chefe, disse que o tempo está exíguo. Veja só, convido a todo mundo a procurar, os nossos assinantes, esse artigo, talvez o que tem de melhor nessa edição da Revista Oeste. Paula, o Sherlocks de picadeiro, né? Diz o Augusto, todo jornalismo é investigativo. Notícias sem apuração é como texto sem palavra, não existe. Por muitas décadas, pareceu-me claríssimo que não se pode separar os profissionais da imprensa entre os que investigam e os que nada apuram. Sempre houve bons e maus perseguidores da verdade, mas todos os que exercem a profissão são jornalistas investigativos, certo? Não no Brasil. Decidiram, em 2002, os fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, um clube reservado a jornalistas investigativos com o J e o I em maiúsculas truculentas, como nas manchetes de tabloides sensacionalistas europeus. O silêncio cúmplice da ABRAGE, o fanatismo dos sindicatos lulistas e a covardia dos que se ajoelham diante de patrulhas ideológicas geraram o filhote repugnante autodenominado agência de checagem. Conheço boa parte dos que chefiam esses aleijões. O fracasso nas redações os reduziu a carrascos da informação. Os farsantes perdem por ignorar que os fatos, embora frequentemente pareçam agonizantes, sempre prevalecem. A verdade não morre. Muito bem, né? Paula, o artigo, repito, é brilhante. Eu acho que o Augusto talvez vá comentar um pouco sobre o artigo, mas eu digo mais, esse final deste parágrafo que eu li é a verdade absoluta, Paula. Essas agências de checagem no Brasil, eu creio que no mundo afora, mas no Brasil, se tornaram patrulheiros da informação. É uma espécie de tentativa de tutela da liberdade de pensamento, é uma espécie de tentativa de redoma do pensamento único, né? O monopólio da verdade. Pois bem, eles não estão muito preocupados com os fatos, não se detêm aos fatos, Paula. Eles estão muito mais preocupados, isso sim, em agradar essa classe virtuosa, progressistas. A maioria estão no governo, os outros estão nas redações da velha mídia, do consórcio da imprensa, onde um dia eles já passaram, mas não conseguiram permanecer lá e hoje são frustrados, vivem de rancor, e esse é o trabalho que eles praticam, é a amargura. Augusto Nunes, parabéns pelo artigo, mais uma vez, agora ao vivo. Obrigado. Está excelente, imperdível, e é importante a gente explicar aqui para a nossa audiência que está nos acompanhando e para quem chega agora, né? A Revista Oeste, a redação recebeu um e-mail da agência de checagem aos fatos, de uma reportagem, um especial investigativo, que reportou vários trechos aqui, inclusive do nosso programa Oeste Sem Filtro. Uma coisa admirável, né? Chegou, desembarcou, né, como eu conto no artigo, na redação da Oeste, perto das 7 da noite de quarta-feira, um texto, um recado que veio pelo... Aos fatos. Não, mas ele veio por e-mail e começava assim, prezados, primeiro ali. Prezados quem? É a pergunta que eu fiz, né? Está dirigido a quem?
Então eu já não entendi nada e hoje eu fiquei mais perplexo ainda porque eu fui ao dicionário para saber o que significa prezados. É assim, amados, queridos, tal. Então, vindo de uma agência de checagem, das duas uma, ou está mentindo, né, ou está fazendo uma conciliação aí com os que querem derrubar, tentando uma conciliação com quem, na opinião deles, quer derrubar o governo, é fascista, então não bate, prezados só. Aí vem um deserto de vírgulas, aí 2 parágrafos que não tem vírgula, dizendo basicamente o seguinte, olha, ele foi lido pela primeira pessoa que viu esse documento, repito, na Oeste, perto das 7 da noite. Aí, eles diziam que eles tinham feito como é que chama? É o especial investigativo. Especial investigativo. Eu falei, o que é isso? É uma composição à vista de uma gravura? É algum teste para o ingresso num escritório de detetive? É o quê? Um trabalho escolar? É isso aí. Eles fizeram um especial investigativo. Porque quase 700 conteúdos eram golpistas e desinformavam. Isso eu estou melhorando o português, porque o deles é indigente, totalmente. O melhor era o prazo que eles davam. Então eles diziam o seguinte, que se quisesse responder, o prazo era para 7 da noite da quarta-feira. Quer dizer, chegou, o aviso é para você responder já. Há dezenas de acusações que eles não diziam quais eram. Não tinha nenhum vídeo acompanhando aquilo, não tinha nenhuma acusação explicitada e terminava sem remetente, não tinha destinatário. Começava sem destinatário e sem remetente. Porque eles terminaram assim, equipe aos fatos. Aí eu já ia jogar no lixo esse negócio quando eu vi abaixo um convite assim. Se você encontrar algum conteúdo desinformativo ou de viés golpista, uma coisa desse tipo, fale com a Fátima. E aí eu já ia ligar para a Fátima, mas não tem o telefone da Fátima. É uma figura misteriosa, porque é ela que recebe essas denúncias, né, dos informantes. Então eu escrevi esse negócio e disse, olha, o que é? Informativo, disse isso que o Silvio leu, muito obrigado pelas menções que vocês fizeram, e disse o seguinte, né, basicamente assim, vai trabalhar, vagabundo, pode ser resumido o negócio, porque eles hoje divulgaram, eu fiquei sabendo que eu faço parte desse grupo de desinformantes golpistas, por Ana Paula também, Silvio também, claro, porque nós aparecemos em alguns vídeos dizendo, em vídeos que são praticamente invisíveis, né, de péssima qualidade, inaudíveis, não dá para entender o que a gente está falando, e são declarações, falas nossas deslocadas, sequestradas do contexto. Então não entendi nada daquilo. E eu termino dizendo o seguinte, olha, vou procurar a Fátima, agora para dar o seguinte recado, ela, cai fora dessa agência e não fique com essa turma aí, porque você vai perder o emprego. Essas agências vão morrer de cretinice investigatória. Ponto. Agora aqui eu quero aproveitar para pedir de novo que vocês que nos acompanham sempre reajam outra vez para a gente elevar mais ainda as assinaturas e dar outra resposta para essa turma. Porque eles não vão deter a gente. De jeito nenhum. A Jovem Pan demitiu os jornalistas que prezam a liberdade de imprensa. Viemos para a Oeste, já estávamos aqui. Viemos para a Oeste para continuar falando. Começamos com a Oeste Sem Filtro, esse programa. Vocês reagiram imediatamente, porque já passamos os pingos no primeiro dia.
fomos desmonetizados. Vocês garantiram, que é o que nos dá sustentação financeira, vocês garantiram outro aumento espetacular de assinaturas. Depois de desmonetizados, deixaram de publicar. Nós fomos para o Rumble e continuamos, tá? Batendo recordes. E agora vem essa agência de checagem formada por fracassados, tá? São caras que policiam jornais. Antigamente os jornais apuravam o que se passava fora, né? Depois veio o ombudsman, que apura depois o que saiu no jornal. Parênteses, eu fui convidado para ser ombudsman, o primeiro convidado. E aí, quando me explicaram que eu, no dia seguinte, deveria apontar os erros do jornal, eu perguntei o seguinte: não é melhor eu apontar na véspera, enquanto está sendo feito, não no domingo? E aí a conversa foi parando por aí com os diretores da Folha. Voltando ao nosso caso, agora tem os caras acima do ombudsman, eles, jornalistas fracassados, censurando os outros, os que deram certo. Eu peço a vocês que reajam de novo. Vamos subir mais ainda o número de assinantes, que já é espetacular para uma revista que completa 3 anos, agora uma revista digital, e a melhor resposta a esses censores são moleques, né, que não serão nada no jornalismo, e veteranos que nunca foram nada no jornalismo. É isso, a agência de checagem. O Augusto, o Silvio acabou de lembrar aqui que a tal da Fátima é a robô checadora da agência de checagem. Então eu conversei com um robô, iria conversar com um robô. Você vê que eu escapei do ridículo. Olha como eles escrevem. Não, mas olha como elas escrevem. Ela é a voz dos projetos de inteligência artificial e automatização de checagem do Aos Fatos. E se botar uma inteligência artificial conversando com essa Fátima, ela não resiste a 3 perguntas. É a criatividade extrema, porque é de né? Fact machine. Tá vendo? O Silvio Navarro, eu falei ainda, viu? Ana Paula, tinha aquele programa aqui, vocês são muito jovens, talvez não lembrem. Tinha um programa que se chamava O Céu é o Limite. E a pessoa ia lá, o candidato, e falava assim: eu quero responder sobre os Beatles. E o apresentador ia fazendo perguntas cada vez mais difíceis. E o cara respondia, chegava perto de um prêmio imenso, às vezes não conseguia, tal. Eu ficava fascinado com aquilo. Aí eu conheci o Silvio Navarro. E depois da nossa convivência, eu falei que o meu sonho, falei para ele outro dia, o meu sonho é que alguém volte com esse programa. Eu vou propor ao Jairo Leal, nosso chefe aqui. Sim, e eu sou o agente do Silvio Navarro. Eu vou lá apresentá-lo. E o apresentador pergunta aí, o Silvio Navarro, tá? Ele vai responder sobre o quê? Aí eu vou dizer, tudo. Sobre tudo. Está aí. Ele sabe até quem é a Fátima. É meu amigo. Quem é a Fátima? Ana, quer comentar? Nós estamos em alguns trechos do tal especial investigativo. Olha, em relação a essa turma dessas agências de checagem, eu até escrevi um artigo na revista, acho que o ano passado, que eu acho que retrata muito bem essa gente, que era, não sei se vocês vão lembrar daquela história das 2 patinadoras americanas que estavam para se classificar para as Olimpíadas, né, e representando os Estados Unidos. E tinha uma que era a queridinha dos Estados Unidos, ela era muito disciplinada, ela era bonita, ela tinha todos os patrocínios, ela tinha uma boa retórica, uma boa oratória, ela dava excelentes entrevistas, era, né, a queridinha da América. E a outra, né, não era assim tão bonita, tinha bons resultados, mas o pessoal criticava muito. Enfim, para tornar a história mais curta,
O que a feinha fez com aquela que sempre aparecia mais, depois que aquela não conseguia, depois que a feinha não conseguia passar os resultados, né, da bonita, da que o público gostava. Ela encomendou que alguém fosse lá com um taco de beisebol e desse uma tacada com um taco de beisebol no joelho, porque só assim que a bonita, a que tinha os patrocínios, a que falava bem, a que tinha conteúdo, a que tinha, né, uma relação orgânica com o público, só assim para derrubar aquela que poderia trazer, né, uma medalha para os Estados Unidos com um pacote completo. Então, eu vejo essas agências de checagem ou alguns jornalistas militantes olhando para a revista Oeste da mesma maneira, doidos para dar uma tacada de beisebol no joelho da revista Oeste, porque não é possível. A gente censura, o público vai lá e apoia. A gente desmonetiza, o público vai lá e apoia. Né? A gente faz com que eles sejam demitidos, o público vai lá e apoia. Porque aqui, Paula, Silvio e Augusto, aqui a gente não subestima a inteligência da nossa audiência. Aqui existe uma troca, né? Existe uma resenha boa diária. Olha, isso aqui é o que está acontecendo lá fora. Agora vamos comentar o que nós achamos. O que o outro, a imprensa carcomida, faz é a reinvenção dos fatos e dizer para a audiência: vocês são burros, vocês são ignorantes, desclassificados. Até o próprio discurso do ministro Alexandre de Moraes: vocês não têm a capacidade de separar o que é falso e o que é verdadeiro. Então, o Estado tem que interferir nas plataformas digitais para que vocês não corram o risco de serem enganados pelos olhos de vocês. Não acreditem nos seus olhos, acreditem em mim. É isso que eles fazem. Para finalizar, acho que não custa lembrarmos que em 2021 a revista Oeste venceu, né, uma ação contra essa agência de checagem aos fatos, e eu acho que vale a pena ler um pedacinho da decisão do juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Civil de São Paulo, que determinou que a agência de checagem aos fatos excluísse os textos em que qualificava de fake news 2 reportagens da Oeste. E aí ele diz o seguinte, abro aspas: tem todo o direito o jornalista de informar fatos distintos de outro veículo jornalístico e de discordar, debater ou contradizer o conteúdo de determinada matéria já publicada. Isso é absolutamente próprio de qualquer regime democrático. O que se vê, contudo, nas publicações de autoria da requerida é que o jornalista foi bem mais além. Ele não apenas discordou da informação contida nas publicações da autora, como também já lhe atribui caráter de falsidade logo no título da reportagem, com nítido propósito de retirar-lhe a credibilidade perante os leitores sem a mínima cautela. E aí ele finaliza: o tom adotado é mesmo agressivo e toma para si o monopólio da verdade do conteúdo tratado, como se qualquer outra reportagem em sentido diverso fosse genuinamente mentirosa. E aí eu acho que, para finalizar, né, esse nosso papo sobre esse assunto, um pequeno parágrafo desse espetacular artigo do Augusto, que diz o seguinte: às vezes, o lado escuro parece perto da eternização do poder, mas acaba perdendo. Os farsantes perdem por ignorar que os fatos, embora frequentemente pareçam agonizantes, sempre prevalecem. A verdade não morre. Muito bem, Ana. E vou reforçar mais uma vez o convite para ler esse brilhante artigo de Augusto Nunes. Corre lá no site revistaoeste.com/cine ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece do ladinho aqui na tela para você também se tornar um assinante. Hoje, sexta-feira, tem conteúdo exclusivo no nosso site. E agora a gente tem um recado para você e volta já já.
E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vita Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais, a promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo? Tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200. E o pedido da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o avanço das organizações criminosas chegou a 30 assinaturas no Senado, 3 a mais do que as 27 necessárias. Na Câmara, contudo, o número estagnou em 90. De autoria do deputado Coronel Meira, o requerimento foi protocolado na última quarta-feira. O pedido precisa de 171 assinaturas de deputados, além do mínimo de 27 adesões de senadores. Silvio Navarro, quer dizer que os senadores já estão garantidos, já inclusive superaram, né, o número, estão com 30 assinaturas, e o número de senadores, então, batemos em 90 agora, é isso? É isso, Paula. Já imaginou o governo começar ali, vai bater 100 dias na semana que vem, né? Primeiro semestre com 3 CPIs funcionando no Congresso Nacional, que seguramente, de um jeito ou de outro, no caso do crime organizado, acaba esbarrando, por exemplo, no partido do presidente da República, dor de cabeça pela frente, né? Paula, já tem sim o número necessário de senadores, 30 senadores já assinaram. Quem capitaneou no Senado a coleta de assinaturas foi o Eduardo Girão. São necessárias 27, já atingiu 30. Na Câmara tem 90 assinaturas. Falta bastante ainda, né? Faltam 81 assinaturas para chegar às 171 necessárias, já que é um pedido de CPI mista. Pedido parecido com a do 8 de janeiro. Essa já tem número folgado, só não funcionou ainda porque o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, continua empurrando com a barriga. A desculpa era a viagem para a China, que não aconteceu. Vamos ver qual vai ser a desculpa nova. Até agora não falou nada. Semana que vem, como tem feriado, pode ser que ele vá dizer que é a Páscoa, os senadores resolveram emendar, não vão aparecer em Brasília, mas da outra não escapa. Vai ter que ler, vai ter que marcar essa sessão do Congresso e teremos a CPMI do 8 de janeiro. E na Câmara tem uma CPI também já com número suficiente para investigar o Sem Terra, principalmente o MST, e talvez pela primeira vez no Brasil conseguir responder à pergunta: quem financia o MST? Quem está por trás do MST, da depredação, das invasões de propriedades privadas? Portanto, uma grande dor de cabeça para o governo. Tem aí uma questão de bastidores do Congresso, Paula. Por que CPMI? Porque as duas casas também podem ter CPIs individuais, certo? Por exemplo, essa do MST é só da Câmara. Acontece que só podem funcionar 5 comissões, 5 CPIs dentro de uma mesma legislatura. Já tem outras apresentadas. Tem até CPI dos institutos de pesquisa, vocês se lembram? Caiu de alguma forma no esquecimento, mas foi algo que já foi coletado assinaturas. Tem outras,
No Senado tem uma CPI das ONGs dormindo na gaveta do Rodrigo Pacheco há muito tempo. O senador Plínio Valério, que inclusive já deu entrevista para a gente no Oeste Sem Filtro, ele que é do Amazonas, coletou assinaturas para tentar responder também uma pergunta, por exemplo, quantas ONGs existem no Brasil e quantas delas atuam na Amazônia? Quem paga essas ONGs? Quem está por trás dessas ONGs? Vejam, são muitas CPIs, são muitas propostas de se jogar luz em campos obscuros hoje no Brasil, principalmente tirar a limpo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, o que falta é o eleitor brasileiro que votou há pouco tempo, no final do ano, cobrar o seu deputado e o seu senador para que bata na porta do gabinete do senhor Rodrigo Pacheco, do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara, e cobre, presidente da Câmara, presidente do Senado, e no caso, presidente do Congresso, o senhor precisa trabalhar, o senhor precisa cumprir a sua prerrogativa constitucional, o senhor precisa honrar o seu eleitorado, honrar o seu mandato e a sua função. Para estar sentado nesta cadeira é cumprir o regimento do Legislativo, e o regimento determina leia e instale a comissão. É isso. E aí, Ana, como bem lembrou o Silvio, tem uma lista de CPMIs com assuntos de extrema importância para o país nesse início de governo que precisam ser instaladas, né? Precisa dar sequência a tudo isso nesse começo de governo. E aí a gente começa a montar o quebra-cabeça da censura. Primeiro-ministro Flávio Dino, né, diz que a liberdade de expressão não está em risco quando se regula. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes e coloca mais um tijolinho aí, né, no muro da vergonha, da censura. E é claro que tem que limitar a liberdade de expressão e regular, né, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. A vida da carreta furacão não está fácil. É uma CPI atrás da outra, a opinião pública está de acordo com a transparência, seja do 8 de janeiro, ou do MST, ou das ONGs, né? E dos institutos de pesquisa, como o Silvio disse muito bem, porque é um governo, ou um desgoverno, como queiram, que não sai às ruas. Nós vimos isso na campanha presidencial, uma campanha feita nos cercadinhos ali, nos ambientes controlados, e agora, dentro do governo, comandando, né, a nação, é a mesma coisa, né? Então, a opinião pública está do lado da transparência, do lado do atual Congresso, está fazendo a sua pressão cívica, colocando aí em ação o seu direito de cobrar dos parlamentares. Então, é preciso censurar as pessoas. Agora, Silvio, dormindo na gaveta do Pacheco, é pleonasmo ou redundância? Não preciso nem responder. Silvio, eu quero jogar para você antes de ouvir o Augusto, porque nesta semana você tem um artigo na revista que você assinou com Edilson Salgueiro, né? Ligações cabulosas, e vou pedir aqui para a produção exibir na tela o mapa do crime organizado dividido por estado, já que estamos falando aí de uma possível CPMI das organizações criminosas. Queria que você explicasse um pouquinho esse mapa aí feito com exclusividade pela Oeste. Pois é, a fonte é o Anuário de Segurança brasileiro, Paulo, e é claro que a gente fez ali um ou outro ajuste, uma outra atualização com base em informações do Ministério Público de São Paulo. Paula, veja só, esse é um mapa que você só encontra na Oeste, né, hoje em dia. Hoje em dia o consórcio da imprensa não quer tratar desses assuntos, né? Se você abrir os jornais hoje, você vai ver joias do Bolsonaro, ginástica sobre economia, mas ninguém fala sobre um problema real, né, que é o crime organizado no Brasil. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Um claro exemplo, né, um retrato de como o crime vai vencendo o Estado. Não sei até agora o que a governadora, que é do PT, está fazendo no cargo. Esse caos, né, o terrorismo implementado de dentro dos presídios para as ruas, em território potiguar, não foi solucionado até agora. Flávio Dino vai lá, passa a mão na cabeça dela, volta, mas nada acontece. O crime continua reinando lá. Olha o PCC aqui em São Paulo e em outros estados. Então esse mapa mostra o Comando Vermelho, mostra as facções que dominam o Espírito Santo, mostra o que acontece lá no norte no Brasil, inclusive no estado do seu Flávio Dino, no Maranhão.
Então, são 53 hoje facções que podem ser mapeadas. Do ponto de vista numérico, talvez o PCC seja a maior, Paula, com 40 mil integrantes numa organização piramidal, e os grandes líderes a gente conhece, eles são conhecidos, os nomes já circulam na mídia há algum tempo, principalmente o Marcola, que apesar de uma guerra interna dentro da própria facção, ainda é o principal líder, está preso há muito tempo. E uma reportagem, Paula, ela fala sobre um assunto que a gente tem tocado aqui, principalmente depois da descoberta dessa operação, a Sequaz, né, Operação da Polícia Federal, para prender integrantes do PCC que tentavam matar o ex-juiz e senador Sérgio Moro, o promotor Lincoln Gaquia, que prendeu aí a cúpula do PCC na última década, e outras autoridades. Porque, mais uma vez, quando se investiga o PCC e há alguma ramificação para o lado da política, aparece uma ligação, um indício, algo que lembre o PT. Dessa vez, um e-mail de um dos integrantes, o título do e-mail, né, ele usava o endereço de e-mail dele como Lula Livre. Não sei, não sabemos se é só uma admiração que aquele integrante do PCC tinha pelo ex-presidente na época, né, que foi criado o e-mail. Ou se é um fã, ou se é mais uma coincidência, não sabemos, né? Mas o fato é que sempre essas duas siglas, PT e PCC, aparecem relacionadas no mesmo problema. Foi assim com os diálogos cabulosos de 2019, quando um integrante do PCC, irritado com decisões do então ministro de Segurança Pública, Sérgio Moro, contra aumento de visitas íntimas e regalias para presos em regime de segurança máxima, disse assim: olha, quando era com o PT, nós tínhamos um diálogo cabuloso. Depois, se a gente voltar um pouco mais no tempo, tem o Marcos Valério, lembra do Marcos Valério, operador do Mensalão, que disse à Polícia Federal, numa das suas delações, que ouviu do ex-secretário-geral do PT, o Silvio Pereira, que havia uma ligação entre o PT e o PCC no ABC, numa cidade chamada Santo André, onde aconteceu alguma coisa com um prefeito naquela época, e que isso envolvia transporte público. Tem uma história de um vereador que a polícia investiga, um vereador da Zona Leste de São Paulo, Senival Moura, do PT, que também, transporte público, também seria um laranja do PCC. Isso é a polícia que está falando, não é o Oeste Sem Filtro. Então, qual foi o nosso trabalho nessa edição? Foi reunir montar todo esse mosaico. Reunir todas as vezes em que PT e PCC apareceram na mesma página do noticiário político e policial no Brasil. Esse é o mosaico que a gente apresenta, além desse retrato do crime organizado no Brasil atualizado. Paula. Diga lá, Augusto. Olha, ontem eu não participei do programa porque eu estava fazendo uma palestra no 9º encontro dos oficiais militares estaduais, lá em Florianópolis, que reuniu oficiais das PMs de todo o Brasil e que ocupam cargos de chefia também nos corpos de bombeiros. É um negócio admirável, né? Animador, você vê a disposição que esse pessoal tem para enfrentar esse tipo de inimigo. Tá? Eram centenas de pessoas, de oficiais vindos de todo o Brasil. A disposição que eles têm e também a evidência de que falta ao Brasil uma política de segurança pública. Mas temos os executores, ao contrário do que diz o consórcio da imprensa. Esses transformaram o bandido no xerife. Policial é um perigo. Os policiais têm consciência de que a população os vê de forma completamente diferente, verdadeira, né? Eles são os defensores da lei. Então, o que falta é o governo tomar vergonha, né, e parar de tentar impedir CPMIs que examinem tumores desse tamanho, para que os responsáveis pelo combate possam travá-lo. Agora, 19h23, a gente tem um recadinho para você e volta daqui a pouquinho.
E hoje temos uma novidade no programa Oeste Sem Filtro. Vamos falar de um produto que está fazendo a diferença na vida de muita gente. É o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para quem sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa da inflamação, desgaste nas articulações, aquela famosa dor nas juntas. Não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E dor nas juntas, eu vou te dizer, hoje independe da idade, porque tem gente muito nova com dor, até os mais velhos também com muita dor. Só que você não pode fazer é se acostumar com a dor. A dor é sinal de que algo está errado. Então começa tratando com Ora Pronobis, que é uma planta completa que vai fazer diretamente o trabalho no foco da sua dor. Então o legal dessa aqui da Vita Gold é que ela é concentrada, vai direto na sua inflamação e rapidamente você já vai sentir a diferença. Ou seja, se você já não consegue fazer nem mais aquelas atividades do dia a dia por causa das dores, ligue agora 0800 291 2200. E tem mais coisa, a Ora Pronobis, além de ajudar na dor, ajuda no seu colesterol, a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim, na sua pressão arterial, tem um índice de proteína super alto e também tem mais ferro que uma beterraba. Então, para quem sofre com anemia, é um ótimo produto. Aproveita, porque é aquela plantinha que você encontra lá no quintal da vovó, lá no interior antigamente, e ela tá concentrada aqui em cápsulas para você não ter trabalho nenhum. Só ligar. Corre lá, gente, 0800 291 2200. E a Renata tem promoção, hein? Mas tá boa demais, a promoção exclusiva para quem tá nos assistindo agora. Ligou, falou que tá assistindo? Tem até 70% de desconto. Até não, vai ter 70% de desconto. Pode falar lá que viu agora. 70% de desconto e a gente ainda vai te dar um colágeno de presente que vai ajudar a recuperar a sua cartilagem. Então você vai ter aí um combate duplo contra as dores. Maravilhoso. Corre lá, 0800 291 2200. E a Justiça de Nova York indiciou criminalmente Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos teria pago $130 mil pelo silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels para que ela não revelasse suposto caso com o magnata que teria ocorrido em 2006. Os promotores suspeitam que esse gasto se tratou de despesa de campanha não declarada. O suborno em si não é prática ilegal, mas pesa sobre Trump uma denúncia de falsificação de registros comerciais no suposto esquema da compra do silêncio da atriz. Trump considera o episódio parte de, aspas, uma perseguição política e interferência na eleição no nível mais alto da história, fecha aspas. Vou recorrer a Ana Paula Henkel. Como é que o assunto está repercutindo nos Estados Unidos? Existe um risco iminente da prisão de Donald Trump? E como é que fica a situação aí para 2024 diante dessa acusação? E mais uma, Ana, se me permite emendar, o que está por trás dessa acusação contra Donald Trump? Bom, vamos lá, Paula. Não é só republicanos que estão criticando essa ação, né? Até inimigos políticos, como o ex-governador de Nova York, o Cuomo, ele disse que é uma perseguição, né? O governador da Flórida hoje disse que tudo isso que está acontecendo não tem como ser mais anti-americano. Explicar rapidamente aqui, 5 pontos, o que é esse caso. Como você disse, Paula, esse é um caso de um dinheiro que foi pago, né, um suborno que teria sido pago à atriz pornô Stormy Daniels, que foi pago através do ex-advogado do Trump, que se chama Michael Cohen. O que aconteceu? Essa ex-atriz pornô foi até o Michael Cohen, na época advogado, em 2016, advogado do Trump, e disse que ela colocaria aí a boca no trombone e diria aos 4 ventos que ela teve um caso com Trump, etc. Ele pagou e depois foi até Donald Trump e o Trump reembolsou. Disse, bom, se você pagou, está aqui o reembolso. Só que o Trump alega que ele não sabia que o advogado Michael Cohen teria usado dinheiro de campanha. Existem algumas regras aí para você usar esse dinheiro de campanha. Pois bem, mais para frente, esse mesmo Michael Cohen, esse ex-advogado, ele foi condenado em vários processos de fraude, outras coisas nada relacionadas a Donald Trump, e foi para a cadeia.
Então, ele achou uma maneira de fazer um acordo de sair livre, né? De sair da cadeia e ficar livre, entregando o malvadão do século, que seria Donald Trump. Pois bem, e ele vive mudando de declaração. Ele já disse que o Trump pagou, reembolsou, não reembolsou, uma confusão. Pois bem, o que o Trump alega, os novos advogados alegaram, é que esse dinheiro pago, você não pode afirmar se foi pago para ele vencer a eleição em 2016 ou para salvar o casamento dele, que até então isso não é ilegal. Pois bem, esse caso foi parar nas cortes, nas mãos dos oficiais que tratam de assuntos eleitorais. Não é um TSE, porque aqui não tem um TSE, mas existem oficiais que tratam das leis eleitorais. Esses oficiais federais analisaram o caso e disseram: não tem nada aqui, né? Não dá para a gente saber se ele pagou para ganhar a eleição ou se para salvar o casamento. Então, o caso está encerrado. Um district attorney, que é um promotor de uma cidade, que é, no caso, Manhattan, não é nada federal, não é nada estadual, ele não tem nenhum posto estadual ou federal, ele resolveu repescar, né, essa história toda e levar a um júri de Nova York, uma população altamente democrata, para que Trump fosse indiciado nesse suposto pagamento aí de suborno a Stormy Daniels. Então, basicamente, o absurdo é que é como se fosse um promotor da cidade, não sei, de Curitiba, que fosse em cima do ex-presidente Lula, Bolsonaro ou qualquer outro ex-presidente, alegando que ele deteria ali direitos de trazer um caso no âmbito federal. É uma inversão total aí do federalismo americano. Fato é que isso está sendo usado como arma política. O Trump ele tem muita força política ainda, é o nome que está, e agora provavelmente vai crescer, na frente das primárias republicanas para 2024. Agora é acompanhar, né, como vai ser esse julgamento. O caso ocorre em Nova York. Para finalizar, Paula, o Trump mora no estado da Flórida e é preciso que o governador da Flórida assine, então, o pedido de extradição da Flórida para ele ir até Nova York. E o Ron DeSantis, apesar de ser hoje um oponente político nas primárias republicanas, disse que ele não vai extraditar o ex-presidente Donald Trump. Fato é que agora todos os americanos, até aqueles que andavam criticando Trump nos últimos meses, ficaram ao lado do ex-presidente, porque é óbvio que isso é um uso das forças policiais e judiciais para combater um inimigo político, coisa que no Brasil provavelmente estão pavimentando o mesmo caminho para o presidente Bolsonaro. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Começo me despedindo hoje de Silvio Navarro. Aproveito para dar os parabéns pela excelente reportagem dessa semana, você e Edilson Salgueiro, e reforçar que Silvio Navarro é autor do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Então, para quem quer aprofundar no tema, vale muito a pena. Muito obrigado, Paula. Um beijo para você, um beijo para a querida Ana Paula Henkel, um abraço, meu irmão Augusto Nunes, e um ótimo final de semana para essa nossa audiência. Eu queria desejar a todos... Bom, seguindo, Paulo, ótimo final de semana a todos. Eu ia falar sobre o livro, mas deixa para uma próxima. Fica o convite aqui, Silvio, porque o livro é excelente, vale muito a pena. Ana Paula Henkel, muito boa noite. É o seguinte, o Augusto falou do artigo dele, o Silvio falou da reportagem dele, agora eu quero saber um pouquinho da sua, que ainda não tive a oportunidade de ler. Livraço do Silvio, viu? Livraço, comprem, porque é um livraço. Precisamos falar do livro do Silvio. O meu artigo é sobre como o mundo precisa de homens fortes, né? E existe uma agenda nefasta aí de colocar as mulheres numa espiral de silêncio
e de demonizar os homens para que eles percam o seu papel na sociedade. Nós precisamos de homens fortes, como Silvio, como Augusto, como Guzzo. Então eu deixo a minha dica de filme para o final de semana, Paula. Gran Torino, com o espetacular Clint Eastwood. E bom final de semana para você, Paula, Silvio, mestre Augusto Nunes, para toda a nossa audiência. E Fátima, descansa. Até segunda-feira. Boa, antes de me despedir do nosso mestre, quero pedir para a produção exibir a charge da semana aqui da Revista Oeste. Temos, que conversa muito bem com a capa da revista dessa semana, assinada pelo brilhante J.R. Guzzo. Tá aí, então, a charge da semana, que você encontra no site revistaoeste.com, assinada pelo cartunista Schmock. Tá aí. Muito boa noite, Augusto Nunes. Sextou. Boa noite, Paula. Foi ótimo estar com você nessa semana. Não inteira, né? Tá, boa noite. Boa noite, Ana, minha querida parceira. Boa noite, Silvio, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanhou e que garante o sucesso deste programa e desta revista. Muito obrigado. Maravilha, para você que ficou conosco até agora, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário aqui no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Nós estamos com mais de 1.300.000 inscritos. Vamos crescer essa comunidade. Não esqueça também de divulgar esse link nas suas plataformas de redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas conheçam e acompanhem aqui o nosso programa. A produção tem já a capa para a gente exibir, produção, antes da gente... tá aí então, ó. Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, de Silvio Navarro. Fica aí a dica para o final de semana. Na semana que vem. É isso aí. É um livro para você sentar e devorar assim num final de semana. E mais uma vez, reforçando aqui o convite, assine a Revista Oeste. É a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Hoje, sexta-feira, tem uma edição exclusiva no nosso site, revistaoeste.com. Corre lá para conferir. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Eu te espero aqui na segunda-feira.